Hoje vamos dar início ao estudo do pilar da espiritualidade, né? Esse é um tema bastante vasto e mal compreendido por muitas pessoas e no qual a gente vai se debruçar com bastante cuidado aí ao longo do encontro de hoje e de muitos próximos. Por quê? Vocês sabem, né? Nosso amor consciente tem 5 pilares, né? Nós já andamos trabalhando aí nos encontros dos últimos tempos, né? As virtudes, anteriormente trabalhamos os princípios, a disciplina, trabalhamos um pouco menos, mas também já falamos da liderança. E hoje estamos então estreando o pilar da espiritualidade. E como sempre, quando a gente começa alguma coisa, né, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender do que se trata, né, entender o conceito. E que nesse caso, né, tem, infelizmente, muitas formas de viés na compreensão, né? A gente tem aqui a definição da Wikipedia, né, que diz que a espiritualidade é essa tendência que todo ser humano tem a responder essa pergunta que está no alto do slide, né? Como seres dotados de uma mente pensante, em algum momento da vida, alguns mais cedo, outros mais tarde, nos questionamos por que será que estamos vivendo, né? Por que será que estamos aqui nesse planeta, né? E a definição da Wikipedia diz exatamente isso, né? Que é essa propensão a buscar o significado para a vida. E esse significado, ele necessita de conceitos que vão além daquelas coisas que a gente pode ver, tocar, ouvir, né? Isto é, aquelas coisas com as quais a gente consegue interagir através, né, do que convencionalmente nós chamamos dos nossos 5 sentidos, né? Então a gente interpreta isso como uma busca de um sentido além desses 5, com alguma coisa que tenha uma característica maior do que o nosso corpo físico. E a questão que fecha essa definição, né, é que essa vivência ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, né? Isso merece um detalhamento um pouquinho maior. Quando a gente tem uma confissão religiosa como orientação para a espiritualidade, então, na verdade, a gente recebe da crença religiosa que a gente segue uma série de regras ou dicas ou orientações sobre como que deve ser esse processo de espiritualidade, né? Em alguns casos inclui também ritos, né? Atividades que a gente tem que fazer, né? Essa questão, é claro, vai na crença individual de cada um, mas a gente observando o que elas têm em comum, né? Cada uma acaba de alguma forma então dando uma dimensão específica, né, para essa construção que nós chamamos de espiritualidade. E precisamos então respeitar a forma como cada um se conduz. Mas, ao mesmo tempo, também é possível a gente falar, né, ter pessoas, né, que são ateus e ainda assim têm espiritualidade, né? Essa noção de espiritualidade sem Deus, ela já foi tratada por diversos autores
né? E, na verdade, significa simplesmente que, mesmo para aquelas pessoas que não acreditam no Deus, ou nos deuses, ou em qualquer outra coisa, né? Eles podem ainda assim reconhecer, né, que nós somos seres que, de alguma forma, são limitados e que existe alguma coisa além, né? Basta a gente admitir, né, que existe uma dimensão além daquela que a gente vive, até se vocês quiserem, em termos de geometria, né? E que, na visão, né, de quem acredita nisso, não precisa de uma explicação religiosa. Mas, de qualquer forma, é uma experiência que vai além daquilo que a nossa mente e o nosso intelecto consegue explicar, né? Inclusive, não vamos entrar em detalhes aqui, mas a ciência tem mais de uma prova, né, de que a capacidade do nosso intelecto é limitada. Tem coisas que está provado pela ciência que a gente não consegue fazer usando o próprio intelecto. Outra questão importante para a gente aqui é a relação entre a espiritualidade e a saúde, né? Existe um número cada vez maior de estudos feitos por profissionais da saúde, inclusive sob a liderança da Organização Mundial da Saúde, onde se constata, né, que as pessoas que vivem praticando a espiritualidade, né, que elas acabam tendo então um benefício para a sua própria saúde. A Organização Mundial da Saúde está avaliando, né, se o bem-estar espiritual deve ou não ser incluído, né, junto das outras dimensões que hoje fazem parte de uma avaliação de saúde, que são a dimensão física, a dimensão psíquica e a social, né? Essas a gente sabe que são reconhecidas, mas a questão espiritual está sendo estudada e tudo aponta que em algum momento isso vai acabar sendo incluído. Isso dito, vamos então para algumas frases de autores que também tentam definir a espiritualidade. Vamos começar com Saint-Exupéry, autor do Pequeno Príncipe, e que nos faz lembrar exatamente dessa reflexão que nós colocamos no começo, né? Ele coloca essa questão do avaliar por que estamos aqui como sendo o único problema que a gente tem para resolver neste mundo, né? Diz ele, como fazer com que o homem encontre o sentido espiritual da vida? Como provocar a nós mesmos para que retomemos o caminho que nos faz olhar nossas próprias almas? Esse, segundo ele, é o problema de fundo que a gente tem que resolver. Outra definição de espiritualidade, né, que também está conectada com as nossas adversidades, as nossas realidades individuais, é essa definição do Dalai Lama, que diz que a espiritualidade é simplesmente aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. É aquilo que nos faz querer mudar. O escritor indiano contemporâneo Amit Ray diz que espiritualidade não é adotar mais crenças e suposições, que é o que é sugerido pela maioria das religiões, né? Mas revelar o que há de melhor em você. Então está alinhado aí com a frase do Dalai Lama no sentido de evolução individual. E ele ainda detalha, né, esse processo, dizendo que
existem dois tipos de sementes na mente. Existem aquelas que criam raiva, medo, frustração, ciúme, ódio, e aquelas que criam amor, compaixão, equanimidade e alegria. Então ele explica, a espiritualidade é a germinação e o surgimento do segundo grupo e a transformação do primeiro. Essa preocupação em definir o que é espiritualidade foi abordado por muitos pensadores. O Abraham Tversky, um rabino que virou psiquiatra americano, falecido aí na pandemia de Covid, e nos legou uma outra definição, que é quase que baseada aí na biologia, mas que é muito interessante. Diz ele que o espírito é o conjunto das características singulares do ser humano, quando comparadas com outros seres vivos, né? E aí ele relaciona várias características de nós seres humanos que os outros seres vivos, os animais, as plantas, não possuem. Ele lista aqui: aprender através da sua própria história, refletir sobre a finalidade da nossa existência, pensar em melhorar e fazer mudanças saudáveis, considerar as consequências das nossas próprias ações, saber esperar pela recompensa e, por último, tomarmos decisões morais e livres. Se a gente fosse detalhar cada uma dessas afirmações, né, daria aqui para a gente falar muito tempo, né? Essa definição ela é bastante profunda e detalhada. Mas vamos em frente que temos várias outras. Temos aqui uma definição do Osho, né, que é bem mais poética, diz ele. Uma coisa, você tem que caminhar e criar o caminho com o seu caminhar. Você não encontrará um caminho pronto. Não é tão barato chegar à compreensão final da verdade. Você terá que criar o caminho caminhando sozinho. O caminho não está pronto, deitado lá e esperando por você. Ele compara. É como o céu. Os pássaros voam, mas não deixam pegadas. Você não pode segui-los. Não há pegadas deixadas para trás. A Cassandra Brown, que nós citamos aí alguns encontros atrás, também tem uma definição de espiritualidade. Diz ela que a espiritualidade é reconhecer e celebrar que estamos todos inextricavelmente conectados uns aos outros, por um poder maior do que todos nós. E que nossa conexão com esse poder e uns com os outros é baseada no amor e na compaixão. Praticar a espiritualidade traz um senso de perspectiva, significado e propósito para nossas vidas. Essa definição encaixa tanto na visão religiosa quanto na visão de um ateu, né? Isso é para a gente ficar nos autores mais poéticos, né? Temos aqui uma definição do Leo Buscaglia, um palestrante motivacional falecido no final do século XX, que se foca na questão do amor aí citado pelos autores anteriores. Diz ele: se o meu amor for neurótico, se for possessivo e doentio, eu só poderia ensinar às pessoas um amor neurótico, possessivo e doentio. Se o meu conhecimento por alguma coisa for vasto e interminável, posso lhes dar isso. Assim, minha responsabilidade para comigo é tornar-me enorme, cheio de conhecimento, cheio de amor, cheio de compreensão,
cheio de experiência, cheio de coisas belas, de modo que eu possa dar isso às outras pessoas. Quando ele repete a sequência de cheio de conhecimento, de amor, de compreensão e todos os outros cheios que ele cita, a gente precisa lembrar das definições iniciais, né, que apontam para a questão da transformação pessoal, porque a gente não chega nesse mundo cheio de nada disso. Tudo isso aí. A gente precisa ir ao longo do caminho coletando e se enchendo de conhecimento, de experiência, de compreensão, de amor e assim por diante. E vamos encerrar hoje com essa definição dada pelo Eckhart Tolle, outro autor aí que nós já citamos várias vezes, fechando então essa questão que nós colocamos de início, né? Para que estamos aqui? Ele nos explica que é o propósito e o destino dos seres humanos evoluirmos como seres conscientes e vivermos como a expressão dessa consciência mais profunda. Isto é, estamos aqui, segundo o Tolle, justamente para desenvolvermos a nossa espiritualidade.